Olá, amigos e amigas, aqui é Janete. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como eu preparo as suculentas para a nova estação. Saímos de uma estação fria, estamos chegando numa estação quente. Nesse momento as suculentas desabrocham. Aí, como eu faço essa preparação? O que é que eu costumo fazer a fim de que as plantas se desenvolvam, as plantas se reproduzam e venha melhorar o jardim, tanto em aspecto, tanto na visão, né? Como também na reprodução. Então, como é que eu preparo minhas suculentas nessa época do ano? Aí eu vou mostrar para vocês o que eu tenho já feito aqui, coisas básicas, mas muito importantes. E também eu quero falar do que as suculentas minhas estão precisando no momento. Eu já tomei essa decisão que não tem jeito. Elas precisam de muitos cuidados e de um novo espaço. Aí eu quero conversar com vocês sobre isso. Eu espero que sirvam de dicas de cultivo e que também fiquem felizes com essas experiênciazinhas que eu venho tendo no meu canal, no meu quintal, com as minhas suculentas aqui do jardim. E espero que sejam dicas boas para vocês também. Então sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui nesse vídeo do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Então, o frio é uma estação maravilhosa, né? Deus deixou ela com objetivo, essa estação. As plantas ficam lindas, as plantas ficam mais coloridas, com nuances, né, das cores originais dela mais definidas. Essa é a visão que eu tenho aqui no meu jardim quando chega essa época de frio, né? Que nós tivemos agora. No momento, hoje é setembro, estamos na primeira semana de setembro de 2025 e você pode notar os sinais da nova estação aí, ó, conforme eu falei no vídeo anterior. As suculentas estão lindas, lindas mesmo. Olha aí que rosetas maravilhosas. Eu quero fazer um vaso dessa aqui, ó. Exatamente porque eu achei linda a roseta. Elas já apresentam sinais de brotações que manifestam logo no início da primavera, né? E já estamos começando a observar nas plantas essas manifestações. Então, o que fazer? O que fazer com as suculentas agora que já começa a mostrar sinal de desenvolvimento para essa nova estação que estamos, né, já iniciando. Então, aqui no meu jardim, eu faço o seguinte. Terminou a época fria, em que as plantas ficam bastante dormentes, né? Elas ficam paradas, estagnadas. Então, é hora de podar as suculentas para elas começar a reproduzir, para elas começar a desenvolver, brotar, né? Aqui, por exemplo, ó. Isso aqui são aqueles vasos meia lua, vaso de parede, que eu tirei ali, ó, do pallet que caiu. Então, as plantas cresceram. Elas cresceram e reduziram aqui, ó, a roseta, né, da planta. E ficou com os caules grandes. Eu separei um ali para me mostrar para vocês. Mas aqui, tá aqui jogadinho, ó, no canto. Mas eu vou mostrar para vocês o que eu preciso fazer. Isso aí não é uma regra, mas é necessário, em qualquer que seja a situação.
qualquer que seja o cultivo, qualquer que seja o jardim. Então, no meu jardim não é diferente. Olha só a altura que ficou esses caules, ó. Isso aqui, olha. Então, elas já estavam precisando de poda, depois que caiu lá do pallet. Mas com o inverno, olha só, elas reduziram aqui, ó, a roseta. Veja, tá uma muda linda, né, aqui, vai dar uma muda linda. Olha uma outra aqui, e aqui a Gisele, ó, ela fica enorme, essa suculenta, ó, pálida. Então, eu vou fazer o que é necessário em qualquer jardim, independente do tipo de cultivo, do tipo de substrato. É necessário uma poda e uma poda radical. Olha, eu meço assim, ó. Deixo aqui apenas um pedacinho e faço uma poda. Pronto. Eu corto a planta, né? Para poder fazer com que enraize essa parte e comece a desenvolver, porque sim, agora iniciando a primavera é hora das plantas desabrocharem. Elas começam de um desenvolvimento tão rápido que a gente fica... A primeira vez que eu percebi isso no meu cultivo, eu fiquei até assustada. Fiquei tentando lembrar se eu tinha... que tipo, né, de procedimento eu tinha feito para elas desenvolver tanto, mas não é. Apenas eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Não quer dizer que eu sei tudo, porque eu não sei. Mas a experiência que a gente vai adquirindo com o cultivo já nos dá essa segurança de falar com segurança isso, né? Então, nessa fase do ano, que é saída do inverno para a entrada da primavera e na primavera em diante, as plantas ganham uma força extraordinária. Elas precisam, então, serem podadas para elas poder continuar o ciclo de desenvolvimento. Porque até aqui, a única coisa que acontece no inverno é a estagnação. Elas ficam estagnadas, né? E elas ficam como se elas estivessem dormindo. Com certeza que tem exceção, assim como em toda regra. Mas, no caso, a maioria das plantas ficam paradas, né? Tem aquelas que desenvolvem no inverno, mas a maioria não. Então, isso aqui, ó, essa poda é necessária. Então, é assim que eu preparo as minhas suculentas para a entrada da nova estação, que é a primavera, e onde elas estão com força total, para poder continuar o ciclo de desenvolvimento e reprodução. Desenvolvimento onde? Aqui. Elas vão continuar desenvolvendo, enraizam, vão para um novo vaso, um novo substrato e continuam desenvolvendo. Todas elas. Com respeito às que têm carúnculas, quando se faz isso, essa poda, até as carúnculas vêm com mais rapidez. Então, nesse caso, o processo de desenvolvimento dessa parte que foi podada. Agora, e a parte de reprodução? Ocorre aqui, nessas partes que você deixa no vaso. Nesse caso aqui, eu nem vou mexer. Eu vou fazer uma limpeza e colocar mais terra, mais substrato, né? Então, esses tronquinhos que ficam aqui, com a adição de mais substrato aqui, mais terra, mais nutrientes, né? Elas vão continuar o processo de reprodução. Então, é maravilhoso a gente acompanhar isso, é uma experiência boa, é uma experiência que nos anima, nos faz bem, é uma terapia, né? Podemos dizer. E assim vai com todos os vasos. Já já eu vou dizer do que as minhas suculentas estão precisando. Mas note, aqui tem outro vaso que eu já adicionei terra antes de fazer a poda, porque tinha algumas raizinhas, estava muito sem terra. Então, aqui tem um vaso que eu já vou fazer a mesma poda.
nessas maiores. Tem umas pequenininhas aqui que dá sim para fazer, mas talvez nem seja necessário, né? Aí, olha só, eu já faço a poda e já deixo ela aí pertinho se o substrato não tiver encharcado. Então, é um cuidado importante, necessário. Agora, nessa época do ano, início da primavera, né? Deixa eu podar aqui com a mão só. Melhor dizendo, podar usando as duas mãos. Já fiz essa poda, essa e essa. Tá aqui as pontinhas dos troncos. Ficarão aí para continuar o processo de reprodução com brotações no tronco, no caule e com todo o vaso, olha só. Fiz a poda e deixei aí, ó, no mesmo cantinho. São plantinhas que perdeu a identificação. Só essa daqui que eu tenho, numa outra que eu tenho ali, mas não tô me lembrando no momento. Ela dá muitas carúnculas, linda demais. E olha o tamanho que já tá vindo carúnculas. Então, elas vão ficando aqui. Essa daqui é a Midori. Ó como que fica bem vermelha, né? Elas vão enraizar, continuar o processo de desenvolvimento nas pontas que eu podei. E o processo de aumento, né? De reprodução nos tronquinhos que já ficaram aí no mesmo cantinho que estavam. Então, esse é um processo, né, que eu faço com as minhas plantinhas e que não chega a ser uma regra, mas é fundamental em qualquer que seja o jardim de suculentas nessa época do ano, né? Às vezes tem pessoas que fazem até antes, sim, poderia ter feito antes, mas eu estou, né? Eu estou fazendo no meu tempo. Outra Gisele, olha como que ela diminuiu agora nessa época fria. Olha como que ela encolheu. Ela chegou a ficar mais escura. Olha. Parecem plantas diferentes, né? E aí, eu vou fazer também a poda. Aqui tem outra que deu uma encolhida também, eu não sei o nome, não lembro. E tem essa daqui, ó. Se você que tá assistindo quiser colocar aí no comentário, né? Olha o minuto e fala pra mim que plantas são essas. Eu agradeço sua participação. Feito isso, feito a poda, já deixo ali, né? O substrato não está encharcado, por isso eu já deixei ela recém-podada aqui do lado, para mim conseguir identificar com o seu tronquinho. As dessa meia lua aqui, desse vaso aqui, estão aqui. E mostrando aqui para vocês, enquanto eu mostro as que eu já fiz esse procedimento antes e como elas estão, para atualizar vocês, eu vou comentar do que as minhas suculentas estão precisando no momento. Eu vou comentar isso porque eu já comentei isso aqui no canal e realmente está precisando muito e faz parte desse cuidado nessa época do ano. Assim que passa o inverno e tendo o sinal da primavera, a gente já começa a fazer isso, né? Trocar o substrato, preparar elas para essa época agora e também para a época das chuvas, dependendo da região, agora até o final do ano. Para nós aqui, costuma ficar lá pro final do ano, depois de novembro por aí. Mas como está desregulado o tempo, pode ser que venha antes. Todas essas aqui eu já fiz esse procedimento. Esse aqui eu não podei porque eu quero assim. Desculpa a imagem, viu, gente? Eu não sei como que eu mexi no celular, que deu uma névoa e não tô conseguindo tirar. Então, olha só. Essas aqui eu já fiz a poda. O tronquinho, olha, já tá brotando. Olha aqui, já tá brotando. Esses outros aqui já estão brotando também, exceto esse aqui, não sei ainda, mas estou tomando os cuidados. E as plantinhas estão aqui, ó, já sequinhas,
Já coloquei aqui para elas enraizarem aí mesmo. Olha, aqui parece que já tá vindo raiz. Então, eu faço assim, para que elas tenham, da agora para frente, né, o processo normal do enraizamento e nos tronquinhos a reprodução, olha. Então, isso faz parte, né, desses cuidados que a gente precisa ter agora nessa época do ano. Mas as minhas suculentas, as minhas, daqui do meu jardim, do que elas estão precisando? Gente, depois que faz essa poda, vocês estão vendo que eu coloco no mesmo vaso. O normal seria a gente começar um outro vaso. Começar um novo ciclo para elas, né? Mas por que eu não estou fazendo isso? Porque as minhas suculentas estão precisando de espaço. O meu espaço aqui do meu quintal é grande, mas eu preciso desocupar o meu quintal o quanto antes. E essa necessidade, por motivo de força maior, eu preciso tirar minhas suculentas daqui. Por que essa necessidade, para mim, está sendo difícil? Porque veio num momento que eu não estou bem de saúde. Estou fazendo tratamento, estou tomando meus cuidados, mas aquela força, aquele vigor de trabalhar, eu já não estou tendo mais. Não vim lamentar problemas aqui não, mas faz parte do tema do vídeo, então eu gostaria de falar. E já agradeço todas que estão aqui nesse momento, até aqui assistindo o vídeo, pela sua paciência e pela sua compreensão. Então, eu preciso tirar minhas plantas daqui. E eu estou sentindo ultimamente como se o meu jardim não estivesse andando, não estivesse desenvolvendo. É como se estivesse parado também. E se formos olhar, está assim. Porque, olha só, eu tiro as plantas, podia estar iniciando um outro processo num outro lugar, mas eu não tenho como e nem posso fazer esse desenvolvimento aqui. Por quê? Porque a gente precisa sair daqui. Então, o processo normal nessa época do ano seria o quê? Fazer o que eu comentei no início do vídeo, fazer a poda, ajeitar o substrato dos tronquinhos para que eles continuem desenvolvendo a brotação neles e desenvolvendo. E transplantar essas partes que a gente poda para um novo, essa aqui também está podada, para um novo lugar, né? Para um novo recipiente, para um novo, como que diz? Para um novo vaso, que precisa de novas bancadas, de novo espaço, enfim. Olha como que tá linda, aquela que eu podei é dessa, ó. Eu vou tentar ver aqui o nome. Eu esqueci o nome dessa daqui. Ela fica verde e muito cheia de carúnculas. Ela é linda demais. Então, precisaria de eu estar podando as minhas suculentas e já colocando num novo espaço, em novos vasos e novas bancadas. O que eu não posso fazer aqui, porque eu preciso tirar as minhas plantas daqui, desse quintal, desse lugar que elas estão. Então, fica um pouco estagnado, né? Eu tô ainda sem saber o que eu faço. Mas isso diz respeito aqui no meu jardim. O procedimento aí no seu jardim, você pode dar continuidade a normal. Olha como que tá linda essa Hakuho, ó. A Hakuho, elas ficam lindas. Aí no seu jardim você pode dar procedimento normal nas suas plantinhas. Essa daqui já enraizou. Por quê? Porque se você tem um espaço que é definitivo, ou mesmo que seja provisório, mas que você pode dar essa continuidade, então não tem segredo. O certo é você fazer isso. Olha que lindas. O certo é você fazer isso. É você já levar suas plantinhas para um novo vaso, para um ambiente
que elas vão poder dar continuidade no processo de desenvolvimento e brotação. E aí tudo dá certo. Então eu espero que vocês tenham entendido direitinho o tema desse vídeo. Tenham gostado das dicas, né? Espero de coração que tenham gostado das dicas. Minha gratidão por você estar assistindo o vídeo até aqui. Muito obrigada de coração. Não esqueça, por favor, de curtir o vídeo, isso é importante para o YouTube mandar para outras pessoas também. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!